bom dia, tudo bom? Eu sou a Renata Takayama, sou educadora de sono infantil, educadora parental em disciplina positiva, mãe do Gai e do B, e nós vamos falar hoje sobre mudanças de rotina, né? O que fazer quando a rotina muda? Nós vamos falar assim das adaptações, do que fazer nessas mudanças, né? Me inspirei para fazer essa live hoje no Bezit, o meu Bernardo, meu pequenininho, na segunda-feira, quando a gente voltou lá da roça, e aí precisamos fazer ajustes na rotininha dele, né? Porque ele tirou uma soneca mais curta do que o normal dentro do carro, né? Tirou uma soneca lá dentro do carro, no claro. Muita gente me perguntou sobre esse ajuste de rotina que era necessário fazer. Então, eu resolvi fazer essa live hoje para esclarecer de uma vez por todas todo mundo, tá bom? Então, assim, eu vou contar o que aconteceu com o B, e aí eu vou explicando para vocês poderem entender direitinho o que aconteceu. Se vocês tirem vai ter dúvida, vai mandando aí para mim, tá bom? Seguinte, a gente passou o final de semana fora, né, na roça, e onde eu tentei fazer um esforço bem grande para poder manter a rotina dele, né, igual é aqui em casa. Só que o que aconteceu lá, assim, para início de conversa, né? Tava meu sogro e minha sogra, eles são super legais, assim, com questão de rotina, respeitam mesmo, né? Não falam nada, assim, com os horários dele. Então, isso não teve grandes impactos. Mas ele ficou super agitado, porque tinha de tudo lá. Tem vaca, tem cavalo, tem galinha, tem porco. E tava agitado já com um ambiente diferente. Então, assim, as sonecas dele lá, da tarde, que ele é mais sensível, assim, né? Com essa soneca, elas acabavam sendo um pouco mais curtas do que o normal, né? Então, via de regra, sonecas mais curtas à tarde, colocar para dormir mais cedo à noite, né? Então, isso foi acontecendo lá. Aí, quando a gente estava voltando para Belo Horizonte, né? Na segunda, a soneca foi bem no horário que a gente estava voltando, essa soneca da manhã. E aí ele dormiu dentro do carro e dormiu 1 hora. E ele costuma dormir 1 hora e meia, 2 nessa soneca da manhã. Claro ainda, né? Então, o que aconteceu? Eu coloquei ele para dormir quer dizer, ele dormiu dentro do carro, acordou mais cedo, coloquei ele para dormir, a janela entre a soneca da manhã e a da tarde dele costuma ser 3 horas e meia. Então, eu coloquei ele para dormir nesse dia com uma janela de 3 horas. Por que eu coloquei numa janela mais curta? Porque a soneca da manhã foi no claro, mais curta do que o normal. Então, sempre que isso acontecer com você, mesmo que se for em casa, não precisa ser saída da rotina, né? Se o bebê tirar uma soneca mais curta na rua, ou dentro de casa mesmo, você encurta essa janela, a outra janela. Por exemplo, você está passeando, está fazendo algum programa com o seu bebê, né? Que ele dormiu no colo, dormiu no carrinho, enfim, né? Dormiu em um ambiente diferente, porque vocês esse ano tenta priorizar para ela ser num ambiente um pouco mais escurinho, mesmo que seja no hotel, em algum lugar que você esteja, né? Tenta colocar ele para dormir nesse outro ambiente, né? Num pouco mais escurinho, um ambiente um pouco mais adequado para com uma janela um pouco mais curta, tá? Então foi isso que eu fiz, só que a gente já estava em casa, né? Coloquei ele para dormir numa janela um pouco mais curta, e aí ele dormiu, tirou uma soneca de 1 hora e meia. Então, ele acordou mais cedo do que ele costuma acordar, né? Ele costuma acordar dessa soneca da tarde 4 horas, ele acordou 3. Então, aí, qual é a outra adaptação que deve ser feita? Colocar para dormir mais cedo. Então, essa última janela, como foi em casa, no escurinho, então ele aguentaria uma janela de 4, que é o que eu costumo fazer com ele, né? A janela de 4 horas. Então, ele foi dormir nesse dia às 7, em vez de dormir às 8, que é o que ele costuma fazer normalmente, tá? Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês? Estão passeando, estou em hotel, estou passeando em algum lugar, eu quero ajustar a rotina dele nessas saídas de rotina. Primeira coisa que eu sempre falo com vocês, e vou falar de novo, tá passeando, tá em algum lugar diferente, não enfia o pezão na jaca, tá? Não enfia o pezão da jaca, porque já teve caso, gente, de consultoria que eu peguei, que a gente fez, tudo lindo, o bebê tava dormindo lá quase que a noite inteira, praticamente, durante o período de consultoria, e aí acabou a consultoria, a família viajou, né, pra praia, e aí todos os dias eles saíam para jantar, todos os dias eles ficavam o dia inteiro na praia. Então, assim, enfiou o pezão na jaca. E aí, na hora que eles voltaram de viagem, a mãe falou: Renata, o sono dela não voltou para estaca zero. O sono dela voltou para o negativo. Foi para o negativo. Porque bagunça demais, gente. E é importante, sim, né? Tem gente que eu sei que vai tacar pedra em mim no que eu tô falando agora. É importante, sim, priorizar o sono do bebê, tá? É importante, sim, vocês entenderem as necessidades dele, tá?
Você não vai tentar fazer com que o bebê se ajuste às saídas de rotina na marra, porque ele não vai conseguir. E quem vai sofrer no final das contas é você quando você chegar em casa. Vocês, né? Quando vocês chegarem em casa, o sono vai estar daquele jeito. E aí, para consertar é mais difícil. Então, priorizar o sono do seu bebê é sim importante. Eu sei que tem gente que não gosta quando eu falo isso, já teve gente que veio falar, eu fiz isso e me arrependi, mas então porque você fez errado, porque é importante você priorizar o sono do seu bebê, tá? Você conseguir fazer com que pelo menos algumas sonecas deles sejam realizadas no quarto, no escurinho, tá? Então você vai sair para passear, então se programe quando você estiver fazendo o passeio, né? Vocês estiverem de férias, estiver passeando, se programe. Que horas que você vai sair, que horas que você vai estar dentro do hotel, dentro da casa, enfim, aonde vocês estiverem, para conseguir fazer a soneca no escurinho. Como que você vai feito isso? Então, essa programação é de extrema importância para o seu bebê, porque ele precisa entender, ele precisa entender essa mudança de rotina de forma adequada, tá? Então você vai sair, vai falar, filho, né? Então sempre avisar o bebê, que eu sempre falo com vocês. Filho, a gente vai sair para passear e aí você vai dormir no colo da mamãe, tá bom? Aí faz a soneca, geralmente ela vai ser mais curta, muita agitação e não sei o quê. E aí você vai reduzir um pouquinho a janela de sono do seu bebê, né? E vai chegar a tentar fazer uma outra soneca e com ele em casa, tá bom? E aí e tentar colocar para dormir mais ou menos no horário, né? Olha só o comentário da Kate. Vamos para a praia, mas nós nos adaptamos a ele. Aproveitamos bem menos a praia do que antes. Sim, com certeza. Porque deixava ele fazer as sonecas dele e quase não saímos à noite para ele dormir mais ou menos no horário dele. Assim, com certeza, né? Assim, se você o quanto que você aproveitava a praia com o filho e sem filho, com certeza é menos com o filho, né? Mas a gente tem que entender que a gente precisa priorizar o sono, porque senão vocês vão sofrer, gente, sabe? Não é que vocês têm que ficar trancados dentro do quarto do hotel o dia inteiro, não é isso, não. Eu tô dizendo que precisa priorizar as sonequinhas para que o bebê consiga. Senão, gente, ele vai sofrer, ele vai dormir mal, ele vai chorar. E aí, o que era para ser para aproveitar, vai ficar muito cansativo para vocês, né? Então tentem priorizar as sonecas no escurinho, tá? Em algumas sonecas no escurinho, quando vocês estiverem fazendo passeios. E tentem manter a hora de dormir. Fazer com que as sonecas da tarde sejam lá no quarto, no escurinho. Tenta fazer uma sonequinha extra, se possível. E aí sai o sono onde você... Uma vez você fazendo isso, não vai ter problema. O problema é se você ir, a Giovana falando, ó, por exemplo, vai na praia de manhã, volta, prioriza a soneca da tarde e à noite sai. Isso, exatamente. Não é para dia, mas um dia ou outro que você fizer isso, não tem problema, né? Não tem problema, tá? Priorizar sonecas. Quando eu estava viajando, viajei em dezembro com o B, ele estava com 8 meses. E aí ele estava tava com 8 meses, tava com 8 meses. 2, 3 sonequinhas e tava naquela transição, né? E a gente não tava saindo do hotel, a gente ficava no hotel o dia inteiro. Lá tinha tudo. E aí eu priorizava as sonecas no quarto. Eu ia pro quarto com ele e aí fazia as sonecas dele lá no quarto, né? Todas as sonecas. Mas quando a gente estava em Recife, que a gente não estava em hotel, não estava num lugar assim, eu priorizava a soneca da manhã. Eu saía de manhã para passear com os meninos, né? Ele dormia no sling. E à tarde eu tentava fazer as sonecas lá no quarto, à tarde, e manter a hora de dormir, né? Então, isso foi super importante para não bagunçar super a rotina dele, tá? E aí, o B gosta muito de sair para comer, né? E aí a gente saía para jantar cedo, às 7 horas a gente saía para comer, ele comia, a gente comia junto com ele, e aí ele voltava e já dormia, né? Já fazia um ritual, tá?
E aí, eu vi uma pergunta sobre as sonecas, se tem que ser na claridade ou no escuro. É importante que se o bebê tiver acima de 12 semanas, você tentar priorizar essas sonecas no escurinho. Abaixo de 12 semanas, não há problema de fazer as sonecas no claro, tá? Só acima de 12 semanas que começa a ser prejudicial as sonecas no claro, né, para a qualidade de sono. Então, se você está passeando, seu bebê tem abaixo de 12 semanas, então pode fazer no claro sem problema. Mas se ele estiver acima, priorize essas sonecas mais no escurinho, tá? Uma soneca ou outra, se o seu bebê conseguir fazer no claro, não tem problema, mas tente priorizar os horários para que você consiga fazer umas sonecas, pelo menos no escuro, quando você estiver passeando, tá?